Soluções numéricas e analíticas. Matemática em nossos dias é essencialmente feita usando computadores. Então, antes de entrar na matemática propriamente dita, vamos entender como o computador nos ajuda a resolver problemas. Podemos achar solução de equações de duas formas. Soluções analíticas podem ser obtidas exatamente com lápis e papel. E as soluções numéricas geralmente fornecem soluções não exatas, mas satisfatórias para um problema. Há cada vez mais teoremas e equações que só podem ser resolvidos usando um computador. No entanto, o computador não faz nenhuma aproximação, ele simplesmente pode dar mais passos do que qualquer humano sem fazer erros. Esse é o reino da computação simbólica. Por exemplo, resolver precisamente essa equação é praticamente inviável usando lápis e papel. Então pedimos a um computador para executá-la. Há um debate substancial sobre a validade dessas soluções. Verificá-las é difícil e nem sempre se pode ter certeza de que o código-fonte é livre de erros. Algumas pessoas argumentam que provas assistidas por computador não devem ser aceitas. Por exemplo, o teorema do mapa de 4 cores afirma que, dada qualquer separação de um plano em regiões contínuas, produzindo uma figura chamada mapa, não mais do que 4 cores são necessárias para colorir as regiões do mapa para que nenhuma região adjacente tenha a mesma cor. O teorema das 4 cores foi provado em 1976 por Kenneth Appel e Wolfgang Haken. A prova reduziu a infinitude de possíveis mapas para 1482 configurações, que tiveram que ser verificadas uma a uma pelo computador, o que levou mais de 1000 horas. Muitos matemáticos ainda se sentem incomodados com esse tipo de prova. Já na computação numérica, especificamos um problema e em seguida o programa inicia com uma solução e vai seguindo uma ordem de operações muito bem definida e cuidadosamente construída. Nesse caso, podemos garantir que o resultado é apenas um pouco impreciso e geralmente perto o suficiente para quaisquer propósitos que precisemos. Soluções numéricas muito raramente podem contribuir para provas de novas ideias, porém são as mais usadas na computação científica. A computação numérica é um vasto campo cuja importância não pode ser superenfatizada. A solução de problemas da vida real muitas vezes não pode ser alcançada sem recorrer aos métodos da matemática numérica. Os softwares para a matemática, em geral, combinam formas numéricas e simbólicas para a solução de problemas. Então, em resumo, soluções analíticas podem ser obtidas exatamente com lápis e papel. Soluções numéricas não podem ser obtidas exatamente em tempo finito e normalmente não podem ser resolvidas usando lápis e papel. Vejamos um exemplo simples de como essas soluções são diferentes. Uma abordagem analítica seria encontrar x em f de x igual a x menos 5. A solução analítica seria fazer f de x igual a x menos 5 igual a 0, adicionar mais 5 aos dois lados para obter a resposta x igual a 5. Já na solução numérica, vamos por aproximações sucessivas. Tentamos x igual a 1, então f de 1 igual a 1 menos 5 igual a menos 4, que é um número negativo. Agora tentamos x igual a 6, f de 6 igual a 6 menos 5 é um número positivo. A resposta deve então estar entre 1 e 6. Então vamos tentar x igual a 6 mais 1 sobre 2. E vemos que f de 3,5 é menor que 0. Então a resposta está entre 3,5 e 6. E assim por diante. Isso é chamado de método de bissecção. Soluções numéricas são de longe as mais usadas pelos computadores e são o instrumento que usamos para calcular em nossos dias. Na verdade, na maioria das vezes, não temos uma solução analítica. Por exemplo, tente resolver esta equação. Eu lembro que as equações algébricas são aquelas em que os coeficientes das variáveis
são sujeitos somente às operações algébricas de soma, subtração, multiplicação, divisão e extração de raízes. As equações transcendentais são aquelas que não são algébricas e podem ser principalmente de dois tipos: exponenciais, onde a variável x aparece como expoente, por exemplo, em a elevado a x igual a b. Nessa categoria também se enquadram as equações logarítmicas, como x log na base b de c, uma vez que esta é equivalente a b elevado a x igual a c. E as trigonométricas, que contêm variáveis como funções trigonométricas, como 2 seno de x mais 3 cosseno 2x igual a 0. Note que 4xπ mais x² igual a 0 é uma equação algébrica, embora tenha um coeficiente transcendental. x² mais x igual a 1 é uma equação algébrica. 4 seno ao quadrado de x mais 2 seno de x igual a 5 é uma equação transcendental, pois as variáveis são funções trigonométricas. A classificação das equações tem interesse principalmente teórico na matemática. Tanto é assim que podemos transformar uma equação transcendental em algébrica, fazendo, por exemplo, na equação acima, seno de x igual a y e restringindo y entre 1 e menos 1, obtendo 4y² mais 2y igual a 5. Os métodos numéricos são também usados para resolver equações transcendentais.